somos chamados, né, a provar a nossa capacidade de amar. Estamos dentro dessas leis que regem a nossa existência. Lei de causa e efeito, lei do amor, da justiça e de caridade. E vamos devagarinho, avançando sobre nós mesmos. E para nós falarmos, né, sobre essa passagem, eu gostaria de lembrar que Jesus tratou várias vezes dessa questão do perdão. E do perdão ligado intimamente com a questão do arrependimento, com a questão da reparação, e que todos nós somos, né, devedores uns dos outros. E que diante da lei de causa e efeito, um dia nós chegaremos à conclusão de que no mundo existe muita injustiça, e é verdade, mas que diante da lei de causa e efeito não existem injustiçados, pois tudo o que nos alcança tem uma razão de ser. E nesse laboratório terreno das reencarnações, lembramos de um personagem que conviveu com Jesus e que lembra muito a nossa jornada aqui na Terra. É Simão Pedro. Simão Pedro era aquele discípulo, né, que estava ali mais próximo de Jesus, que muitas vezes dizia que amava o Mestre, que o acompanharia até a morte, e depois dizem que Jesus curou a sogra dele, e aí Pedro acabou negando Jesus. É uma brincadeira, né? Mas a gente começa a lembrar da figura de Pedro, tão humano, tão próximo de nós. Quem de nós muitas vezes aquela iniciativa, né, do nosso coração, vontade de enfrentar o mundo e praticar o amor, e diante das dificuldades nos retraímos. Às vezes queremos ir para o caminho, né, mais as situações familiares ou os nossos limites de entendimento nos impedem de avançar. Então Pedro é essa figura humana próxima de nós, e diante do perdão ele também foi ali com Jesus, né, colocar diante dele as suas capacidades de perdoar. E um parênteses aqui que vamos abrir. Entre os hebreus, a obrigação de perdoar era uma lei. Todo hebreu, todo judeu deveria perdoar o seu irmão até 3 vezes, desde que ele fosse também judeu. Se ele não fosse judeu, não fosse hebreu, não haveria a necessidade de perdoar. E Pedro, né, querendo assim mostrar aos discípulos, né, dizer que ele já estava ali próximo de Jesus, que já era uma pessoa que estava evoluída, que já conseguia praticar o amor, disse para Jesus em uma ocasião: ah, então Senhor, não devo perdoar até 3 vezes, mas até 7 vezes? Poxa Senhor, já estou perdoando mais do que o dobro, não só 6, né? 7 vezes o meu irmão. E Jesus dizendo assim para ele: oh meu irmão, não perdoará só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí a gente começa a somar, né? 70 vezes 7, 490 vezes. 490 vezes. A gente começa a anotar no caderninho, desde que a gente era criança: perdoei isso, perdoei o amiguinho da escola, perdoei aquilo. A gente vai somando. 490 é fácil, né? Mas Jesus disse a cada ofensa. Então, meus irmãos, infinitamente. E aí Jesus, né, para ilustrar e para trazer para nós, né, um grande ensinamento sobre a lei do perdão, contou a parábola do mau servo. Eu sei que os irmãos já conhecem, mas eu vou aqui resumidamente contar aquele servo que devia 10.000 dinheiros ao seu senhor. E o seu senhor, querendo cobrar a sua dívida, começa a chamar, e chamou exatamente esse servo. Disse-lhe: quanto deves? 10.000 dinheiros. Pagas o que me deve. Não tem como te pagar. Ah, então que você seja vendido, que sua família, seus passarinhos, seja tudo vendido, e o dinheiro seja pago. Esse servo, desesperado, se ajoelhou diante do Senhor e disse a ele que ele tivesse misericórdia, que ele lhe desse o tempo, que assim que possível ele restituiria o valor ao seu Senhor. Mas naquele momento ele estava impossibilitado. Pediu ao seu Senhor misericórdia, pediu clemência naquela sentença.
E o Senhor, conduído daquele servo dele, disse que ele se levantasse e que sua dívida estava perdoada. Esse servo, saindo da casa do Senhor, encontrou outro conservo que lhe devia 100 dinheiros, só 100. Disse: pagas o que me deves. Ele disse: não tenho como te pagar. E se ajoelhou diante desse seu amigo e disse: por favor, me dê um tempo, misericórdia, eu não consigo pagar isso agora, me perdoe. E esse servo que havia acabado de ser perdoado disse: não é possível. O denunciou às autoridades, o rapaz foi preso e ficou lá até que pagasse o último centavo. Os outros servos ficaram preocupados com aquela situação e foram lá contar ao seu senhor o que havia acontecido. Esse senhor, muito bravo, chamou esse servo e disse: por que agiste assim com o seu companheiro? Por que não agiste como eu agi contigo, perdoando-lhe a dívida? Devia-me 10.000, esse amigo 100 e você não perdoou. Esse servo ficou calado. E o Senhor então deixou que ele fosse preso até que a dívida fosse paga. E aí, trazendo para nós o ensinamento, o que isso tem a ver com a nossa vida? De que forma estamos agindo na nossa vida de relação com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a sociedade onde convivemos? Temos sido esse mau servo que recebemos tanto do Senhor e muitas vezes por tão pequena quantia, e eu não estou falando aqui de valores monetários, falo muitas vezes de situações emocionais, ingratidões, né? É disso que Jesus está tratando. De que forma temos agido diante, muitas vezes, uma situação onde somos chamados a exercer a misericórdia? É apenas uma reflexão, meus irmãos, pois a doutrina espírita vem trazer para nós que nós somos espíritos eternos e que ao reencarnarmos, ganhamos uma nova experiência, onde poderemos, nos esquecendo dos débitos, nos esquecendo dos erros que cometemos, das escolhas equivocadas que tivemos em vidas passadas. Deus permite que nós ganhamos uma nova oportunidade. Reencarnamos, começamos uma nova história, onde vamos tendo a oportunidade de reescrever essa história de uma forma melhor, mais bonita, mais misericórdia, com as nossas capacidades de amor ampliadas. Se pudéssemos assim resumir essa passagem de Jesus, diríamos que é a síntese da lei de amor, de justiça e de caridade. Cada um de nós, irmãos, estamos em um estágio de entendimento da lei. Cada um de nós. Olhamos muitas vezes as situações da nossa vida e encaramos de um jeito. Às vezes a gente coloca uma situação: mas a pessoa está agindo de tal forma, se fosse comigo, eu agiria assim. Mas só quando estamos de verdade passando por aquela situação, é que vamos ter a real condição de dizer se aquilo está sendo bom ou não para nós, se estamos sendo capazes ou não de superar aquela dificuldade. Mas Jesus é tão bom, mas tão bom, que sempre vem nos trazendo ensinamentos e deixou para cada um de nós um evangelho inteiro da sua vida. E ele trouxe em determinada situação mais 3 parábolas, 4 na verdade. Eu vou só resumidamente falar de 3 aqui, que já falamos aqui uma vez, que é a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, onde são parábolas que vão trazer para nós uma ligação entre o estado de perdão e o estado do arrependimento, da reparação, da expiação, como está descrito na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. E Jesus assim resumidamente contou aos seus discípulos, dentro daquela linguagem espiritual que os judeus entendiam, pois nas traduções não seria assim tão ipsis literis, ou seja, precisamos buscar o espírito da letra que Jesus trouxe com as suas explicações e as suas parábolas. E a dracma perdida, que era uma moedinha que toda mulher judia recebia como dote para entregar ao marido, era um colar com 10 moedinhas, e ela levava isso como dote de casamento.
Cada moedinha tinha um valor, tinha um peso, era uma moeda de prata. E essa senhora, como Jesus vai contando, perdeu uma dessas moedinhas. E aí o que ela fez? Dentro dessa linguagem, com símbolos espirituais, para encontrar aquela moedinha, aquele seu tesouro, o que ela fez? Ela iluminou toda a sua casa, varreu cada canto da sua casa, até que ela pudesse encontrar aquela parábola, aquela dracma. E quando ela encontrou aquela dracma, ficou muito feliz. Avisou todas as suas vizinhas, fez uma festa. Eis que encontrei a dracma perdida. E ela ficou muito feliz. E na ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas. Das 100 ovelhas, uma escolheu se apartar. Esse pasto não está bom, não me dou com esse pastor, as outras ovelhas não me dou com elas, me incompatibilizo com elas, acho melhor procurar outro pasto. E saiu, foi embora. E também dentro desta linguagem simbólica e espiritual, o pastor deixou as 99 no deserto, que significava para os hebreus que no deserto é onde existia Deus, só Deus estava no deserto. Então significava que as outras 99 já estavam com Deus, estavam guardadas dentro do redil do Senhor. E aquela rebeldezinha vazou. E o que fez o pastor? Deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha. E encontrando-a, também ficou muito feliz. Colocou ela em seus ombros e carregou com alegria aquela ovelha perdida. Também uma simbologia espiritual, aqueles dois que se perderam. E na parábola do filho pródigo, era o Senhor que tinha 2 filhos. Um deles, diante disso que Jesus está contando, era algo inédito, que era uma pessoa, um filho, pedir a sua herança ao pai vivo. Dá-me a parte da minha herança que me cabe, e eu vou sair de casa. E o mais incrível, o pai dele, ele pegando essa herança, parte da herança, foi se aproveitar. Fez tudo o que queria. Experimentou todas as situações que o dinheiro poderia comprar. E depois, claro, perdendo dinheiro, os amigos se afastaram, até que ficou sozinho, tendo que trabalhar cuidando dos pobres. E nem aquela comida ele podia se alimentar. Foi nesse momento doloroso de sua vida, nesse momento onde caído na mais baixa situação que o ser humano podia alcançar, ele se lembrou do pai dele, que dentro da simbologia era Deus. E o que ele se lembrou? Meu pai era fiel, meu pai era bom, já sei o que vou fazer, voltarei à casa do meu pai. Ele reconheceu, através do processo do arrependimento, que ele havia errado. E ele retornou. E lá chegando, acaso o pai dele ficou bravo com ele, ou não deixou que ele entrasse? Nada disso. Fez uma festa, colocou a melhor roupa, alpercatas, lhe deu um anel, chamou todos os seus servos e disse: meu filho que estava perdido, retornou. Então temos aqui nessas 3 parábolas, meus irmãos, alguns arquétipos da nossa própria existência. Quem somos nós nessas histórias contadas por Jesus? De que forma estamos agindo na vida? Pois dentro desse processo do arrependimento, que muitos de nós pensamos assim: estou arrependido, me arrependi daquela situação. Quantos de nós? Mas ao invés de termos um entendimento como os hebreus tinham, que arrepender-se significava voltar para dentro de si e buscar o exato momento onde ele havia se apartado da lei de Deus. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu me afastei de Deus? Quando foi? Eu me afastei de Deus naquele momento onde eu não perdoei o meu amigo. Eu me afastei de Deus naquele momento onde eu, agindo por interesse próprio, quis ganhar só para mim, esquecendo-se dos meus irmãos. Então o hebreu, quando ele chegava nesse estado, que ele reconhecia o erro dele, ele estava no estado de arrependimento. Entendia, então ele poderia, a partir daquele momento, retomar a sua trajetória, voltar ao Pai. Claro, dentro daquele processo do arrependimento, da expiação e da reparação.
Mas muitos de nós, meus irmãos, encaramos o arrependimento muitas vezes com processos de culpa, de remorso, e ficamos presos naquelas situações. Às vezes ficamos, eu me arrependo daquela situação, me arrependo daquela coisa, me arrependo porque agi assim, mas ficamos paralisados naquela situação. Nós também não nos perdoamos, nós não conseguimos perdoar a nós mesmos e nos reconhecer como filhos de Deus, ainda imperfeitos, que caminhamos para a perfeição. E para ilustrar essa situação, vamos contar uma pequena historinha do livro Jesus no Lar, do irmão Neio Lúcio, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde ele conta uma historinha mais ou menos assim, para ilustrar o não perdão. Que havia no tempo antigo, um aprendiz da lei divina. Era um aprendiz da lei divina, que ele tinha o dom da palavra, ele dava sempre bons conselhos, sempre que ele se aproximava das pessoas, ele falava coisas boas, trazia esperança, trazia consolo. Era um médium, talvez um médium que tinha o dom da palavra. E como profissão, ele era mercador de remédios. Ele levava remédios da cidade para as pessoas que estavam doentes. E para ele poder exercer essa profissão, ele tinha um jumentinho. Mas era um jumentinho teimoso. Pensa num jumentinho difícil de se lidar. E era uma luta para trabalhar com aquele jumentinho. Mas ele ia de cidade em cidade, com o jumentinho teimoso, levando o medicamento, mas também o medicamento espiritual, a esperança e o consolo. E entre uma viagem e outra, começa esse irmão a pensar nos seus próprios limites. E pensava assim: como posso ser um servo de Deus, falar para aquela pessoa fazer isso, fazer aquilo, e eu mesmo não consigo ser? De que forma eu posso pedir para as pessoas não falarem mal de ninguém, e quantas vezes eu pego eu mesmo falando mal de alguém? Me sinto impuro ainda, me sinto imperfeito, e acho que não devo ser mais, não me sinto digno de ser um servo de Deus. E com esses pensamentos de não se perdoar, ele decidiu assim: eu não vou mais falar nada para ninguém, não vou mais falar das leis divinas, não vou mais falar, pois não me sinto digno, vou apenas entregar os remédios e que assim seja. E assim ele fez. As pessoas chegavam até ele, encontravam as pessoas: como vai, meu amigo? Tudo bem, está aqui o seu remédio. Mas eu estou com um problema. Sinto muito, eu não tenho o que falar para você. Visitava outro: meu irmão, como vai? Estou bem, está aqui o seu remédio. Eu queria falar sobre tal coisa. Eu não posso falar nada. E assim foi, ele ficou mudo com relação a levar a esperança, o consolo, através da palavra, pois se sentia indigno. Isso foi um dia, dois, um mês, dois, e isso, claro, começou a incomodá-lo. De certo, médium, e médium é tudo meio atormentado, e isso foi crescendo dentro da cabeça dele. Certa vez, ele já não suportando mais aquela situação, antes de dormir, em lágrimas, orou a Deus, pedindo uma solução, pedindo uma orientação, e adormeceu. E aí sonhou que estava numa pradaria linda, um sol bonito, um céu azul, e aquela grama verde, e ele montado no seu jumentinho, carregado de remédios, e andando, com dificuldades, aquele jumentinho, lembra, cheio de dificuldades. E eis que se aproxima um anjo do Senhor. E ele vem: meu irmão, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Está trabalhando? Sim. Estou levando os medicamentos. Que coisa boa. E esse jumentinho aí? Pois é, esse jumentinho. E o amigo saberia me dizer quantos coices deu esse jumentinho hoje? Muitos. E quantas mordidas ele deu? E quantas vezes ele empacou? E quantas vezes ele te deu trabalho hoje? E o anjo começou a perguntar, e continuando a perguntar, e esse amigo ficou calado, não sabia o que responder. Aí o anjo disse assim: meu irmão, você já pensou se a pretexto de ser imperfeito,
esse jumentinho te deixasse de ajudar você? Como é que você ia conseguir levar os seus medicamentos sem a ajuda desse jumentinho? Oh, meu irmão, volte a trabalhar, volte a levar a palavra do Senhor, pois trabalhando no bem, trabalhando no amor, os anjos do Senhor poderão encontrá-lo mais facilmente e o auxiliarão, quem sabe um dia, se tornar um espírito perfeito. Mas enquanto não consegues servir como um anjo perfeito, vá servindo como esse jumentinho, como um animal imperfeito, vá servindo. E esse irmão acordou feliz da vida e voltou a trabalhar. Quantos de nós, meus irmãos, não ficamos presos e não nos perdoamos? Nos esquecemos que Deus tem colocado para cada um de nós oportunidades valiosas. Nós somos ainda imperfeitos e Deus colocou cada um de nós devedores uns dos outros para que pudéssemos todos nós nos auxiliar. Deus sempre envia um consolo. Deus sempre envia um consolo. Se a gente voltar na historinha que eu estava contando, na história não, na parábola da dracma que havia se perdido, na parábola da ovelha que havia se perdido, no menino, no filho que se perdeu fora, foi embora. O que aconteceu? Deus enviou um consolo. Deus enviou aquela senhora que foi atrás da moedinha. Deus enviou um pastor que foi atrás daquela ovelha. E o Senhor recebeu aquele filho de volta. Por quê, meus irmãos? Pelo merecimento deles? Se fôssemos olhar através das nossas reencarnações, se fôssemos lembrar das últimas reencarnações, será que já temos crédito suficiente para nos colocarmos na situação de espíritos puros, que não precisaríamos mais da mercê do Senhor? Ou se temos recebido todas essas bênçãos do Senhor, não por merecimento, mas talvez por necessidade, pois cada um de nós ainda necessitamos do amor divino, do amor do Pai que tem insistido conosco até a nossa perfeição, para que a gente possa, através desse perdão mútuo, através do nosso próprio auto-perdão, ir alcançando a paz e construindo esse reino de amor dentro do nosso coração. E esse filho que voltou à casa do pai, o pai claro que ficou feliz, pois esse filho entendeu que havia se afastado do pai. Então se ele voltou, é claro que ele vai ser bem recebido. Mas tinha uma outra situação, pois ele tinha um outro filho também. Um filho se perdeu fora, e o outro filho, que mesmo estando com ele, na simbologia, eu estou numa religião, eu já estou fazendo isso, mas fazemos só externamente. Dentro do nosso coração ainda não estamos praticando a lei de amor. E esse outro filho ficou bravo com o pai dele. Eu sempre estive com você, você nunca me deu nada. E esse aí que sumiu, gastou tudo, você recebe ele com uma festa. Meu filho, tudo que é meu é seu, pois estiveste sempre comigo. Esse filho estava com ele, mas também estava afastado do pai, pois não estava praticando a lei de amor. Então, meus irmãos, não é o que fazemos por fora, é o que fazemos por dentro que vai contar para cada um de nós. E o Senhor sempre nos ensina a sermos misericordiosos. E aí, se existe uma situação, meus irmãos, onde, como eu disse, o perdão é difícil da gente exercitar, é dentro da família. Pois dentro da reencarnação, dentro desta lei de causa e efeito, dentro desta lei de amor, de justiça e de caridade, quem são nossos familiares? Quem são nossos filhos, nossos pais, nossos tios, nossos cunhados? Quem são essas pessoas? Pois dentro desta lei de amor, que reúne todos através dos laços mais fortes, ou os laços do amor, ou os laços do ódio. Aqueles espíritos devedores uns dos outros, que através dos laços familiares, têm a oportunidade de exercitar o perdão. É difícil, é verdade, meus irmãos. São situações dolorosas. Tem uma situação contada no livro do nosso querido André Luiz, O Nosso Lar. Todos aqui conhecem, já viram o filme. Mas tem uma passagenzinha onde
André Luiz, depois de ser acolhido no nosso lar, muito pediu para que sua mãezinha, que era de uma esfera muito superior, pudesse visitá-lo. E depois de muito tempo, quando ele já estava melhorzinho, recuperado, sua mãe vem visitá-lo e ele consegue conversar com ela. Claro, muito felizes. E eis que ele pergunta assim: mamãe, onde está papai? Oh, meu filho, papai está no umbral ainda. Pois papai, quando vivo, além da nossa família, tinha outras 2 famílias, tinha mais 2 amantes. E nesse momento, após o desencarne deles, estão lá os 3 envolvidos num processo doloroso de vingança mútua. Estão os 3 ali presos no umbral. Por isso que nós não conseguimos estar com seu pai. Seu pai ainda não conseguiu estar aqui. Mas, meu filho, vou reencarnar mais uma vez. Como assim? Sim, meu filho, vou reencarnar. Vou indo, e seu pai em breve vai reencarnar também, e vamos nos casar. Mas mamãe, sim, iremos nos casar juntos, vamos formar uma família, e as nossas 2 irmãs que estão com ele lá no umbral serão nossas filhas. Mas mamãe, você não precisa disso. Sim, meu filho, eu não preciso, mas eles precisam do amor do pai, e vamos juntos ensinar o que é o amor para todos eles. Então, querendo dizer que aquele que já conhece um pouquinho a mais do Evangelho, já tem um tanto mais de obrigação para ao menos tentar praticar a lei do amor. E assim, meus irmãos, em todas as situações da nossa vida, dentro do nosso trabalho, aquelas pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, quem são essas pessoas? Na nossa família, como eu disse, na nossa sociedade, na nossa casa espírita. Eu sei que aqui é uma casa muito harmoniosa, todos aqui são amigos, são irmãos, mas quantos lugares existem onde existem muitas desavenças, espíritos muitas vezes que se aproximam no mesmo grupo espírita para aprenderem a amar-se mutuamente, um perdão mútuo. É claro que na casa espírita é mais fácil a gente praticar o amor, A gente entra, a gente tem as nossas asinhas penduradas, a gente veste nossa asinha, a gente anda aqui falando manso, bonito, oh meu irmão, a paz de Jesus, Quando a gente sai para fora, a gente deixa as asinhas dentro do centro e se esquece que é praticar o amor. Mas nós não podemos nos esquecer e nem deixar de ficar felizes, pois estamos numa escola de anjos. E se hoje conseguimos ser anjos por 5 minutos, quem sabe daqui a alguns anos já seremos anjos por um dia, uma semana ou um mês. Esse é o nosso processo, o processo de construir o amor e a luz dentro de nós. É dentro de nós que essa lei, que esse reino está sendo construído. Pois, meus irmãos, diante da lei de causa e efeito, então, relembrando, quem é o nosso ofensor? Quem é essa pessoa que nos ofende? Quem seria? Quem seria esse espírito vingativo, vingador, que parece que depois que a gente entra na doutrina espírita, a gente descobre que a gente tem obsessor, Antes estava aí no mundo, perdido, estava tudo bem. Aí a gente entra na doutrina espírita, nossa, tem obsessor. E quem é esse irmão? Quem é esse irmão diante da lei de causa e efeito? E por que Deus permite que muitas vezes espíritos, não muito afins conosco, interfiram na nossa vida, causem muitos malefícios? O porquê? Por que tudo isso? É uma pergunta legítima, é uma dor autêntica, mas por que Deus permite? Pois de que forma Deus vai educar os seus filhos? Pois se existe uma coisa que dentro dessa lei de amor, de justiça e de caridade, é a fidelidade de Deus às suas próprias leis. Então, meus irmãos, todos os filhos de Deus irão se salvar, todos os filhos de Deus irão tornar-se espíritos puros, e nós somos instrumentos uns dos outros para auxiliar os irmãos a tornarem-se espíritos puros, cada um de nós exercitando essas possibilidades de amar. É fácil? Claro que não, mas olha, Deus é muito bom, é muito bom, é muito bom e sábio, misericordioso, e Ele está sempre dando um jeito para que a gente possa alcançar e construir este perdão. Pois uma coisa que a gente não pode esquecer, que às vezes pesa para a gente na hora de tomar uma decisão. Mas eu vou perdoar essa pessoa, e aí? Ele vai continuar
livre, leve e solto, e eu aqui vou ficar no prejuízo? Quantos de nós não pensamos assim? Às vezes queremos, mas essa pessoa eu vou perdoar, mas o que ela fez aqui, ela vai pagar aqui mesmo. É verdade, meus irmãos, é aqui mesmo. Mas é de uma forma, não dessa forma vingativa que nós estamos pensando, que às vezes nós confundimos justiça com vingança. Mas a lei é de amor, é de justiça e de caridade. É tudo isso junto. E o Senhor tem colocado as situações na nossa vida que às vezes é difícil da gente entender. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto Deus trabalhou na nossa vida. E se hoje a gente muitas vezes passa por cima daquela situação difícil, onde a gente é obrigado a exercer o perdão, o nosso perdão, meus irmãos, não vai isentar o ofensor de ter que passar por esse processo de arrependimento, entender onde ele errou, de ter que passar por uma dificuldade e de ter que reparar todo o mal que ele fez. Todos nós estamos nesse processo, todos nós. Então o nosso perdão não isenta aquela pessoa, o nosso perdão simplesmente nos liberta desse sentimento de vingança, onde vamos pagando todo o mal com o nosso bem. E olha, meus amigos, Deus é muito bom. Deus é muito bom, que Ele vai construindo situações na nossa vida. Ele vai construindo situações que a gente vai alcançando o perdão. Quando a gente vê, a coisa já foi. A coisa já foi. Tem uma história do Chico que eu ouvi do Emmanuel. Vocês conhecem Emmanuel? Pois eu ouvi essa história do Emmanuel. O Emmanuel veio e me contou essa história. Vocês conhecem o Emmanuel? Todos conhecem o Emmanuel? Lá de Conquista, Minas Gerais? Não, o Emmanuel lá de Conquista. É um irmão nosso, um trabalhador da Seara Espírita, um médium, um trabalhador, trabalha no grupo espírita lá, conviveu muito tempo, desde sua mocidade. Um médium muito ostensivo, conviveu desde a sua mocidade com o nosso querido Chico, lá no Triângulo Mineiro. E teve uma história que ele ouviu do próprio Chico e contou para a gente uma vez, que era assim. O Chico trabalhava, quando morava em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, que era uma fazenda do Ministério da Agricultura. E o Chico era datilógrafo. Ele datilografava ali os documentos na Fazenda Modelo. E para ir da fazenda, da cidade onde ele morava, de Pedro Leopoldo, até a Fazenda Modelo, ele pegava um carroção. O que era esse carroção? Ou uma charrete grande, um charretão, como eles chamavam? Era o meio de transporte deles. Era distante, o carroção vinha, ele montava no carroção e ia, ele mais alguns trabalhadores iam para a Fazenda Modelo. E o Chico não perdia esse carroção, mas de jeito nenhum. Aliás, ele tinha receio, quase medo de perder esse carroção, porque toda vez que ele pegava esse carroção na estrada, a hora que a carroção virava assim, estava lá um grupo de espíritos vingadores, inimigos da causa espírita, e estavam lá e ameaçavam o Chico. Chico, eu vou te pegar. Chico, eu vou te bater. Chico, você não escapa da gente. E o Chico em cima do carroção, eram espíritos muito materializados, que eles não conseguiam se aproximar do carroção. O Chico orando em cima do carroção, passava ali por aqueles espíritos e ia embora. Às vezes tinha um, tinha dois, tinha 10, mas tinha um que estava sempre ali e ameaçava o Chico. Sempre. Estava ali ameaçando o Chico. E certa manhã, o Chico, esperando o carroção, olhou no relógio, o carroção não passou ainda. Olhou na frente, já viu um burburinho, já tinha o espírito olhando para ele. Estava ali ameaçando o Chico já. E aí olhou o carroção chegando, ele falou, bom, não vou perder o carroção. O carroção chegando, olhou para o espírito, o carroção chegando, uma pessoa veio e começou a gritar, Chico, Chico, pelo amor de Deus, me espera. Chico, por favor, me espera, Chico. Me espera, Chico. Ele olhando o carroção chegando, olhando o espírito vingador e aquela mulher gritando e correndo desesperada, pedindo para o Chico parar. O Chico parou. Pois não, minha irmã, a carroção foi embora. Pois não, minha irmã, que posso ser útil. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. O meu filhinho está muito doente, está lá em casa com febre, deitadinho, não consegue levantar, está muito doente, Chico. Eu não tenho dinheiro, não tenho condições de comprar um remédio.
Chico, por favor, me ajuda. Pois não, minha irmã, vamos até lá. Foi lá, viu o menininho doente, fez uma prece, pediu que espíritos amigos magnetizassem a água, que colocassem algum medicamento naquela água. Deu passes no menino, continuou com suas orações, levantou a cabecinha do menino, deu um pouquinho da água magnetizada para ele. E aí continuou com oração, conversou mais um pouquinho com a mãe, o menininho já melhorou um pouquinho. Ele disse assim: minha irmã, no final do dia, eu sou com ele, se eu ainda estiver vivo, eu volto aqui para ver o menino. Por ora, oremos e confiemos no Senhor. A mãezinha já estava mais tranquila um pouco e o Chico foi para o trabalho. Saiu andando e pensou assim com ele: hoje eu apanho. E foi andando, quando ele virou a rua, estava lá o espírito, um pedaço de pau grande assim, ajoelhado no chão, chorando. E chorava igual criança, e dizia: Chico, me perdoa. Chico, eu não sabia. Chico, me perdoa, Chico. E o Chico, com aquela humildade dele, chegou: meu irmão, o que foi? O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Aí queria me bater, agora está aí chorando. Chico, eu não sabia. Como posso, Chico, querer bater em alguém assim como você? Como posso me vingar de alguém que acabou de salvar e cuidar do meu netinho? Como posso? Então, meus irmãos, quero dizer com essa história simples, que às vezes aquelas situações que chegam, que se apresentam na nossa vida, naquela máxima que o Espiritismo trouxe: fora da caridade não há salvação. É real, verdadeira, e todos os dias se apresenta para nós como oportunidade de sermos pessoas melhores, espíritos um pouquinho mais evoluídos. Nós vamos devagarinho vencendo esse limite do egoísmo, esse limite do egoísmo, onde nós não conseguimos perdoar, nos perdoar, presos ainda e esquecidos que somos devedores uns dos outros. E para encerrar, meus irmãos, que já deu o nosso horário, gostaria de contar a última historinha também do nosso Chico, do livro Contos e Apólogos, do nosso irmão Humberto de Campos. E todos conhecem a história aqui de Humberto de Campos, um escritor brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, não é? Que depois de desencarnar, começa a psicografar e fazer mensagens através do Chico Xavier. Algum tempo depois, os familiares vivos do Humberto de Campos processaram o Chico Xavier, pois queriam os direitos autorais. Bom, já que é do Humberto de Campos, eu quero o dinheiro das mensagens, dos livros. Claro que depois o Chico ganhou esse processo. Mas o que fez Humberto de Campos? Parou de assinar suas mensagens como Humberto de Campos e começou a assinar como Irmão X. E assim foi. E neste pequeno livro, que traz tantas coisas, tem uma mensagem chamada A Última Tentação, onde conta a história do nosso querido Jesus, que quando estava sendo crucificado no alto do madeiro, ali olhando para aquela multidão que estava ali no colo, a multidão atormentada, e ele procurando entre aqueles rostos que ali estavam, algum rosto amigo, algum olhar amigo. Começou a procurar, quem sabe Pedro, quem sabe Tiago. Ali a seus pés estava João, segurando sua mãezinha Maria, que ali, mantendo aquela fortaleza, apesar da dor, em oração, rogando a Deus providência para aquele fato. E Jesus começou a se lembrar daquelas criancinhas amigas que vinham beijar nas suas mãos. Começou a se lembrar: onde estaria Tiago? Onde estaria Zebedeu, seu pai? Onde estariam aqueles amigos? Judas, por que for assim, tão fraco? Por que Judas for assim, o entregaram por tão poucas moedas? Onde estaria Pedro, aquele companheiro de todas as obras? Por que havia agido daquela forma, ali tão fraco? Por quê? E lembrando-se dos seus amigos, onde estaria Levi, né? Mateus, um inteligente funcionário da coletoria de Cafarnaum? Começou a se lembrar de cada um dos seus discípulos, não os encontrando ali. Foi quando, olhando a multidão, viu que um rosto conhecido se levanta da multidão, vem e se aproxima de Jesus.
Era o mesmo espírito das trevas, aquele que havia tentado Jesus ali no deserto e no alto do pináculo do templo. Ele se aproxima de Jesus e começa a dizer para Jesus: amaldiçoa os teus amigos, todos eles são fracos, pecadores, diante da lei divina, eles são pecadores. Amaldiçoa seus amigos e eu te darei o reino da terra. Amaldiçoa esses fracos, amaldiçoa e eu te darei todos os poderes, te descerei dessa cruz e te tornarás o rei de todas as nações. Amaldiçoa teus amigos. Humberto de Campos diz que nesse momento Jesus chorou. E chorando começou a se lembrar dos seus amigos mais uma vez e pensou assim: não, Pedro não foi fraco. Pedro seria igual àquela oliveira terrazinha, plantada, jovenzinha, que ainda sofrerá a ação do tempo, das ventanias, das décadas, e se tornará uma árvore forte, frondosa, com raízes profundas e que dará frutos, flores e o óleo da vida. Judas não havia sido um desertor, uma pessoa que havia traído, um traidor, não. Judas apenas havia se iludido com a política do mundo. Era alguém que, iludido com a política do mundo, havia se enganado, achando que o reino de Deus era obra dos homens, quando, no entanto, a obra de Deus, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E Jesus começou a justificar cada companheiro seu, cada irmão, cada discípulo, e restaurando cada um deles na condição de amigo, na condição de discípulo fiel. E assim, o espírito das trevas ali insistindo com Jesus, amaldiçoa, ali aflito, querendo praticar aquele mal com Jesus. Mas Jesus então, erguendo seus olhos para o céu, disse aquela frase conhecidíssima de todos nós: Senhor, perdoai-os, não sabem o que fazem. Nesse instante, o espírito das trevas desapareceu. E Jesus, vencendo a sua última tentação aqui na terra, foi levado ao mundo celeste. Com essas palavras, com essa historinha, meus irmãos, nós queremos agradecer a possibilidade de aqui estar e de fazer essas reflexões singelas em torno dessa situação do perdão que cada um de nós deverá passar em algum momento da nossa vida, mas que nos lembremos de Jesus e em cada parábola que ele contou, e sempre teremos, através dos fios da prece, o bom pastor, que de alguma forma virá nos buscar. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe.